Se a sua empresa está pressionada por eficiência, mas a sensação é de que as equipes continuam sobrecarregadas ou mal dimensionadas, esse episódio é para você. Hoje, a gente vai falar sobre um tema que costuma gerar muita dúvida e muitas decisões equivocadas. Estudos de headcount e otimização de recursos. Mas, principalmente, vamos responder 3 perguntas que fazem toda a diferença na prática. Onde as empresas mais erram quando tentam ajustar suas equipes? Por que cortar ou aumentar pessoas muitas vezes não resolve o problema? E como estruturar processos e equipes de forma realmente eficiente? Porque no fim das contas, a questão não é ter mais ou menos pessoas, é saber se a organização está trabalhando da forma mais inteligente possível. Eu sou a Aline Signal e esse é o Papo de DHO. O podcast para quem quer discutir gestão de pessoas com profundidade, mas principalmente com aplicação real no dia a dia das organizações. E para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber 3 convidados que vivem esse tipo de projeto na prática. Estão comigo hoje Luiz Carlos Bueno, diretor-geral e fundador da Wisdom, Marcelo Bispo, diretor da Unidade Bahia, e Silvana Loureiro, diretora da Unidade Campinas da Wisdom. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Oi, Aline. Tudo bem, graças a Deus. Agradeço por estarmos juntos mais uma vez, eu, você, Marcelo e Silvana, e sobretudo aos ouvintes que estão conosco ao longo desse episódio. Olá, Aline, Luiz, Silvana e todos que nos acompanham nesse Papo de DHO. É muito bom estar aqui com vocês, especialmente porque nos reencontramos para conversar sobre um tema bastante importante para as organizações e também para as pessoas. Boa tarde, Arline, Marcelo e Luiz. Que bom poder falar sobre esse assunto, sobre o qual temos exemplos muito positivos de trabalho em conjunto. Verdade, Sil. Luiz, eu sei que no episódio 3 nós já abordamos esse tema, mas para refrescar a memória dos ouvintes e também para começarmos, eu gostaria que nos dissesse, quando falamos em racionalização de processos, do que exatamente estamos falando? Aline, vamos lá. Ao abordar o tema racionalização de processos, estamos essencialmente falando de repensar a forma como as atividades de cada um dos processos são realizadas na organização. Muitas vezes, ao longo do tempo, as empresas vão criando novos processos / atividades que fizeram sentido em determinado momento, mas que acabam permanecendo, mesmo quando o contexto já mudou. Isto gera sobreposição de atividades, retrabalhos, perda de tempo e inadequada alocação de recursos. Racionalizar processos significa olhar para tudo isso com uma visão crítica e estruturada, ou seja, mapeando os fluxos dos processos de trabalho, entendendo como as atividades de cada um desses processos se conectam, identificando gargalos, redundâncias e oportunidades de melhoria. E o ponto mais importante é que o objetivo de tudo isso não deve ser apenas reduzir custos, e sim contribuir para melhorar a qualidade, a segurança dos processos, a sua produtividade, a integração entre as áreas e, finalmente, a capacidade de resposta da organização, que acaba sendo mais importante para o cliente externo. Agora, Sil, na prática, quais sinais indicam que uma área precisa repensar os processos de trabalho e as atividades de cada um deles? Eu diria o seguinte, existem vários sinais bastante claros. Um deles é quando as equipes trabalham muito, mas os resultados não aparecem na mesma proporção. Isso geralmente indica que existe algum nível de desorganização dos fluxos de trabalho. Outro sinal é que quando as pessoas não têm clareza sobre suas responsabilidades, ou quando mais de uma área realiza atividades muito parecidas, porque isso costuma gerar conflitos, retrabalhos e atrasos, então isso não é satisfatório para ninguém. Também percebemos a necessidade de revisão quando há muitas atividades operacionais que não agregam valor
ou quando os processos dependem excessivamente de pessoas específicas para a sua execução. Então, fica muito nominal a atividade, né? Outro sinal muito comum é a sobrecarga em determinadas áreas, enquanto outras mostram certa capacidade ociosa. Nesses casos, repensar os processos ajuda a trazer clareza, maior integração entre as áreas e mais eficiência, tanto no uso do tempo quanto nas competências das equipes. Marcelo, muitas vezes o tema de racionalização acaba sendo associado apenas à redução de custos ou a corte de pessoas. Por que essa visão é limitada e muitas vezes até equivocada? É muito boa pergunta e oportuna, Aline, porque essa é uma visão bastante comum, mas também é uma visão realmente limitada e ambígua. Quando uma organização apenas pensa em redução de custos, ela acaba olhando para essa questão da racionalização de uma forma superficial, direcionada, podendo gerar resistências internas e consequências indesejáveis em relação à própria eficiência dos processos de trabalho. Muitas vezes, a organização tenta resolver a questão reduzindo pessoas ou restringindo investimentos, sem antes entender se ela, a organização, está de fato no tamanho da equipe e na forma como o trabalho é realizado. Na prática, em um projeto de racionalização bem conduzido, temos acompanhado vários deles, percebemos a existência de diversas oportunidades de melhoria que passam pela reorganização dos fluxos, dos processos, eliminação de atividades desnecessárias, maior integração entre as áreas e até mesmo o uso mais adequado de tecnologias. Ou seja, a racionalização busca ampliar a eficácia organizacional, definindo formas mais racionais, mais integradas e alinhadas aos objetivos estratégicos da empresa. Bom, agora eu gostaria de falar especificamente sobre estudos de headcount. Silvana, você pode explicar para a gente o que é exatamente um estudo de headcount? Aline, essa pergunta é bem interessante, porque as pessoas confundem geralmente, tá? O estudo de headcount é um processo estruturado, focando na definição do dimensionamento qualitativo, os níveis de senioridade, e quantitativo de pessoas, para a realização das atividades dos processos de trabalho, sob a responsabilidade de uma determinada área. Mas é importante destacar que ele não deve ser visto apenas como uma ferramenta de redução de custos, que é o que a maioria das pessoas entende que é. Na verdade, o objetivo principal é garantir que a organização disponha de um headcount tanto qualitativo quanto quantitativo adequado de pessoas, com competências certas e nas áreas certas. Para isso, analisamos as atividades de cada um dos processos, os níveis de complexidade delas e as consequentes senioridades de cada uma dessas atividades também, para a realização dos trabalhos. Com base nessas informações, é possível definir o efetivo mínimo requerido para que a área funcione, tanto com qualidade quanto com produtividade e segurança. Muito bom, Sil. Luiz, muitas vezes as empresas tentam resolver as questões de eficiência mexendo primeiro na estrutura organizacional. Por que isso pode ser um erro? Ótimo, Aline, vamos lá. Eu diria que a razão é simples. Os macroprocessos e por decorrência, os processos de trabalho que fazem parte de cada um deles, são consequência da estrutura organizacional definida e não o contrário. Se uma empresa define primeiro quantas pessoas precisa, sem considerar a sua arquitetura e, consequentemente, quais são os macroprocessos e, obviamente, os processos que fazem parte de cada um deles, numa determinada unidade organizacional, ela corre o risco de tomar decisões, vamos dizer, inadequadas. O caminho correto é, primeiro, compreender a cadeia de valor da empresa e qual é a arquitetura mais racional, flexível e econômica
para viabilizar a consecução da sua visão de futuro e das suas estratégias de negócio. Concluída a definição da arquitetura ou o entendimento dela e, por decorrência, como foram distribuídos os macroprocessos de trabalho através das unidades organizacionais nos diversos níveis dessa estrutura, é chegada a hora de refletir sobre como os processos de trabalho devem funcionar, se nas atividades de cada um deles existem pontos de melhoria e quais são as competências, comportamentos e a senioridade requerida por essas atividades para que os processos possam rodar reloginho. Só depois disso faz sentido discutir o dimensionamento quali, senioridade, quanti, quantidade de pessoas de cada uma das áreas. Essa lógica permite construir uma estrutura bem mais coerente com as necessidades reais da organização. E Marcelo, na prática, o que acontece quando as empresas invertem essa ordem que o Luiz comentou? Coisa boa não vai dar, né? Com certeza. Em consequência, inclusive, do alto risco das organizações tomarem decisões inadequadas, como falou Luiz há pouco, né? O que normalmente acontece é que as dificuldades ou não são endereçadas ou voltam a aparecer depois de algum tempo. A empresa pode reduzir e aumentar as equipes, mas se os processos continuarem desajustados, as dificuldades permanecerão, ou seja, algumas áreas continuarão a ter pessoas sobrecarregadas e outras a ter pessoas com ociosidade, como falou a Sil no início dessa nossa conversa. A nossa vivência em diversos processos dessa natureza, nós observamos nessas vivências que quando mapeamos os processos para em seguida racionalizá-los, é frequente encontrar a existência de atividades que podem ser eliminadas, automatizadas ou redistribuídas. Isso permite, com certeza, usar melhor os recursos da empresa. E Silvana, olhando agora para a prática da consultoria, como normalmente se desenvolve um projeto de racionalização de processos e a definição do efetivo mínimo de uma área? E também gostaria de saber quais seriam as principais etapas desse tipo de trabalho. Então, Aline, normalmente nós seguimos algumas etapas que são bastante estruturadas, por isso eu disse lá no início que nós já desenvolvemos alguns projetos muito positivos. Primeiro, nós fazemos uma comunicação inicial do projeto para alinhar os objetivos e preparar as lideranças para desempenharem seus papéis durante o trabalho. Depois, iniciamos o mapeamento dos processos de trabalho, entrevistando gestores e profissionais envolvidos para entender os fluxos de trabalho e as atividades realizadas em cada um deles. Na sequência, realizamos uma análise crítica das atividades de cada um desses processos, buscando identificar as oportunidades de simplificação, de integração e de melhoria. A partir daí, iniciamos a racionalização dos processos efetivamente, redesenhando os fluxos e discutindo as formas mais eficientes para a execução dos trabalhos. Concluída essa fase de racionalização dos processos, é possível, então, definir o dimensionamento quali e quantitativo das equipes de cada uma das áreas, ou seja, o que chamamos de efetivo mínimo necessário para que os processos possam ser executados de forma adequada. Esse dimensionamento é a base para a definição das competências inerentes a cada um dos níveis de senioridade de cada uma das carreiras requeridas, em cada uma das áreas, visando garantir que o efetivo mínimo corresponda à estrutura e ao perfil de pessoas efetivamente planejados pelo projeto. Legal. Agora, como lidar com o receio das equipes em relação a esse tipo de análise? Marcelo, você pode comentar para a gente? Posso sim, e considero que esse é um dos aspectos mais críticos nesse tema, né? Porque esse receio e muitas vezes a resistência à mudança que vem embutido
está presente em muitos dos processos nas organizações por aí afora, né? Daí, eu diria que fundamental é a transparência. É importante explicar claramente qual é o objetivo do trabalho e mostrar e demonstrar, não só na teoria como na prática, que isso não está focado apenas na redução de pessoas, mas sim de melhorar a forma como os trabalhos acontecem. E observem, melhorar a forma como os trabalhos acontecem traz um ganho também para as pessoas, porque trabalharão com menor ociosidade ou com menor sobrecarga num trabalho que é mais estruturado e que agrega realmente valor. Por isso, quando as equipes participam do projeto e percebem que suas atividades estão sendo analisadas com seriedade, elas tendem a colaborar muito mais. É frequente, como observamos, que os próprios profissionais das áreas identifiquem ou participem da identificação dessas oportunidades de melhoria. Luiz, qual é a lógica das carreiras por habilidades e como elas se conectam com a racionalização dos processos de trabalho? Legal, Aline. A lógica das carreiras por habilidades está relacionada à ideia de que os contribuidores individuais lotados em uma determinada área podem crescer em suas carreiras desde que existam vagas a serem preenchidas, consequência do próprio planejamento de headcount, bem como esses profissionais demonstrem possuir os comportamentos e as habilidades requeridas para evoluir em sua própria área, nas carreiras da sua própria área ou em outras correlatas na organização. Ora, basicamente as carreiras é o fechamento, está caminhando no fechamento do projeto. Você viu, como já a Silvana comentou, primeiro você mapeou como funciona hoje. Depois você racionalizou buscando os pontos de melhoria que já foram comentados. Aí você foi para a definição do efetivo mínimo por senioridade e quantidade de pessoas. E aí você vai chegar nas carreiras. Como é que as pessoas vão crescer dentro da carreira e se engajar em fazer os processos rolarem redondinhos? Então, quando conectamos o tema carreiras por habilidades à racionalização dos processos, conseguimos formar equipes mais flexíveis, polivalentes, sempre que isso for possível, e preparadas para lidar com as diferentes demandas, o que, além de ampliar a capacidade de resposta da organização, contribui para reduzir seus custos. Silvana, eu gostaria que você comentasse como isso impacta o desenvolvimento das pessoas. Olha, eu acho que essa é a parte mais importante, porque impacta muito positivamente. Quando os profissionais percebem que seu crescimento está ligado à absorção de atividades mais críticas e complexas e ao aprimoramento dos comportamentos relevantes, eles passam a se envolver mais com seu próprio desenvolvimento. Eu diria que é muito comum as pessoas pensarem que o volume de trabalho é o que importa, e realmente não é o que importa. O que importa é o quanto as atividades são críticas, complexas, e o quanto eles podem continuar crescendo. Isso propicia um ambiente mais favorável ao aprendizado, ou seja, aquelas pessoas que querem realmente crescer vão começando a perceber que precisam aprender cada vez mais, e precisam trocar conhecimentos e fazer com que isso promova a evolução das equipes. Com certeza, Sil. Bom, eu gostaria de falar agora sobre os erros mais comuns. Então, Marcelo, quais são alguns dos erros mais comuns que as empresas cometem quando tentam racionalizar os processos para suportar a revisão do seu headcount? Aline, um dos erros mais comuns e que já temos abordado em outras perguntas anteriores é começar a discutir redução de pessoas antes de mergulhar na análise dos processos e das atividades sob a responsabilidade da área estudada. Isso é muito recorrente
danoso para um processo de racionalização. Outro erro frequente na condução do projeto é conduzi-lo sem envolver os gestores, tanto da área estudada quanto daquelas áreas que são suas fornecedoras ou clientes. Também vemos situações, e também é comum, em que as empresas elaboram diagnósticos parrudos, interessantes, mas depois não conseguem implementar as mudanças, seja pela falta de planejamento, seja por comunicação inadequada. Por isso, é fundamental tratar esse tipo de iniciativa como um projeto organizacional, estruturado, com metodologia robusta, participação das lideranças e, principalmente, o foco na implementação dos resultados alcançados. Bom, estamos chegando ao final desse episódio e, para fechar, eu peço que vocês deixem uma mensagem final ou um conselho para os nossos ouvintes. Aline, eu diria que eficiência não significa apenas fazer mais com menos. Significa fazer melhor, com maior racionalidade, utilizando bem os recursos disponíveis e valorizando o potencial das pessoas. O meu conselho seria que as organizações pudessem encarar essa iniciativa como uma excelente oportunidade de aprender sobre si mesmas. Projetos de racionalização ajudam a compreender melhor os processos, as habilidades, competências existentes e principalmente as oportunidades de melhoria. Quando conduzidas com metodologia robusta e participação das lideranças, elas podem gerar ganhos significativos para a organização e para as pessoas. E eu destacaria ainda a importância de envolver as pessoas nesse trabalho. Quando os contribuidores individuais participam da construção das soluções, eles se tornam protagonistas das mudanças. E isso faz toda a diferença para que os resultados sejam realmente sustentáveis. Olha, que excelente conversa nós tivemos hoje. Quero agradecer imensamente a presença de vocês, Luiz Carlos Bueno, Silvana Loureiro e Marcelo Bispo. E agora passo a palavra para que cada um faça uma breve despedida. Eu gostaria de agradecer a vocês pelo papo de hoje e desejar que esse conteúdo seja de uma ótima contribuição para todos os nossos ouvintes. Aline, foi mais uma vez um prazer estar com vocês e podermos compartilhar tema tão relevante e complexo com nossos ouvintes. Eu espero que as ideias de hoje inspirem nossos ouvintes e as organizações a entender que repensar a organização do trabalho e racionalizar seus processos pode jogar a favor tanto da organização, através de processos mais eficazes, quanto das pessoas, por agregar valor e sentido aos processos que estão sob a responsabilidade de cada um. Bom, da minha parte, primeiro, eu quero agradecer aos ouvintes que estiveram conosco até esse momento. Segundo, quero agradecer o apoio e a participação de Marcelo, de Silvana e para minha querida parceira de todos os episódios. Até semana que vem. E a você, que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Papo de DHO. Quer saber mais sobre os nossos programas ou serviços e também acessar nossos artigos? Basta acessar www.wisdom.com.br. Em nosso próximo episódio, o tema será Liderança em Ambientes Ambíguos. Se quiser enviar sugestões de temas ou perguntas sobre o próximo tema, teremos prazer em respondê-las. Para isso, escreva para wisdom@wisdom.com.br ou para o nosso WhatsApp, DDD 11 98621 3741. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com os colegas, siga o nosso canal e lembre-se, no fim das contas, racionalizar processos não é sobre cortar recursos, é sobre usar melhor a inteligência organizacional, valorizar o trabalho das pessoas e construir empresas mais preparadas para os desafios do futuro. Até breve!